Muito bem. Nesse segundo vídeo de orientação para a realização da atividade de avaliação da disciplina de Cartografia Temática A, do Colégio Politécnico da UFSM, nós faremos a organização das variáveis, das planilhas dos resultados do universo do Censo Demográfico de 2010, para que seja possível fazer a união correta aos polígonos dos setores censitários que foram selecionados no primeiro vídeo e que estão aí na tela. Na primeira etapa, nós fizemos a espacialização do número de domicílios, que está aqui, como vocês podem ver, classificando eles em 5 intervalos, usando a variável visual saturação de cor, de uma única cor, para demonstrar a variação espacial do quantitativo de domicílios por setor censitário. Esse trabalho foi realizado no primeiro vídeo, portanto, nós desabilitaremos essa camada e ficaremos somente com a camada Santa Maria Urbano, a cidade de Santa Maria. E como eu disse, nessa segunda parte do vídeo tutorial, dedicaremos o nosso tempo para a organização das variáveis que serão usadas no mapeamento temático. Para que seja feito de forma mais objetiva e orientada esse trabalho, eu publiquei no ambiente da disciplina, no Moodle, um arquivo chamado Organização das Variáveis para os Exemplos de Mapas Temáticos. Eu vou pedir que vocês abram este arquivo ao fazer a atividade, tá? Porque ele será importante para a correta seleção das variáveis dentro das planilhas que nós usaremos no decorrer dos próximos vídeos, deste e dos próximos vídeos, nos quais faremos a espacialização de cada uma destas 4 temáticas aqui. Para esta demonstração, eu elegi a título de demonstração e com também uma certa ênfase nos aspectos socioeconômicos da cidade, né? Eu escolhi aqui a temática abastecimento de água, a temática banheiro e esgoto sanitário, destinação de resíduos sólidos residenciais, energia elétrica, todos esses 4 na planilha Domicílio 01RS, aquela planilha que foi feito download antes e que está no formato Excel, portanto ali, Domicílio 01RS. Já vamos abrir ela para poder usar em breve, né? Lembrando que a primeira coluna, ela sempre se refere ao código do setor. E voltando ali, então, né, a outra temática que faz parte, né, de uma outra planilha será renda per capita por pessoas no domicílio. E essa temática, os dados das variáveis estão contidos na planilha domicílio renda, e esta outra planilha nós também localizamos entre aquelas que foram baixadas e abrimos esta outra planilha. Portanto, temos aí as 2 planilhas abertas, domicílio 01 e domicílio renda RS. A gente vai começar pela ordem, como foi colocado ali na planilha domicílio 01. O que nós vamos fazer a partir de agora? Bom, aqui constam os mais de 20 mil setores censitários do estado do Rio Grande do Sul. Como eu mostrei para vocês, né, comentei antes, nós temos aí 22.332 setores censitários. A gente desconta a primeira linha ali, que é o cabeçalho. Desses mais de 22 mil setores, temos que selecionar somente aqueles que fazem parte da área urbana de Santa Maria. Isso pode ser feito de uma forma muito direta pelo chaveamento entre o código do setor e o mesmo código de setor presente nos atributos da camada Santa Maria Urbano, que foi construída no primeiro vídeo. Se vocês forem na tabela de atributos lá, vão identificar uma coluna chamada CD Geocode, que contém ali os códigos de cada um dos 316 setores urbanos da cidade de Santa Maria. Esse valor será o valor de chaveamento da nossa união. E ele é importantíssimo para que nós não precisemos procurar dentro desses 22 mil e poucos aqui, né, aqueles que são corretamente linkáveis, uníveis, né, aos polígonos que os representam. Desta forma, a nossa seleção nessa planilha será apenas das colunas corretas. E quais colunas são essas? As colunas que nós colocamos aqui no documento referente às temáticas. Eu vou dar uma maximizada na tela aqui para que a gente possa enxergar melhor isso. E nós vamos selecionar aí todas essas colunas que estão representadas nas letras V.
Tá? O V012 ao 015, o 016, o 023, do 017 ao 022, do 036 ao 041, o 043 e 046 desta primeira planilha lá, domicílio RS. Então vamos com calma, por partes e com bastante atenção, fazer a seleção dessas colunas. Para selecionar uma coluna é muito simples em uma planilha eletrônica, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna e ela está selecionada. Como nós temos intervalos para selecionar as colunas, se a primeira seleção vai do V012 ao V015, basta eu pressionar a tecla Shift e marcar a coluna V015. Lembrando, muito importante, antes de selecionar as colunas, até eu vou desmarcar aqui para começar isso de forma eficiente e correta, lembrando que nós, antes de qualquer variável estar selecionada, nós precisamos ter a coluna dos códigos de setores. Então vamos lá. Primeiro vamos selecionar essa coluna aqui, código setor. Ok. Ela vai permanecer selecionada e para selecionar as outras colunas nós temos que clicar na tecla Ctrl. Desta vez na tecla Ctrl. Então V12, olha ali, ó, manteve o código de setor selecionado, ficou um intervalo de colunas não selecionadas e a V12 ficou selecionada. Mantendo a tecla Ctrl selecionada, eu vou marcar a coluna V13, V14 e V15. Alternando tela para me lembrar de quais são as outras, ó, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22 e a 23. Então vamos alternar a tela e voltar lá. Ó, tecla Ctrl pressionada, V16, V17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Vou abrir a barra lateral embaixo aqui para apresentar outras colunas que também serão selecionadas, de maneira que eu possa marcar o seu cabeçalho. Vou alternar a tela para ver quais são. A V036, 037, 38, 39, 40, 41, 43 e 46. Então vamos lá, da 36 a 41 primeiro, porque é sequencial. Então V036 está ali, tecla Ctrl pressionada. Se não pressionar a tecla Ctrl, desfaz a seleção anterior. E isso nós não queremos. Tecla Ctrl pressionada em V037, 038, 039, 040 e 041. Vamos voltar lá, 041, 043 e 046. Vou alternar a tela para, com a tecla Ctrl pressionada mais uma vez, copiar a coluna V043 e V046. Desta forma, temos as nossas colunas selecionadas, das quais a mais importante é código setor. O que fazer agora? Copiar. Ctrl C. Copiar. Vejam que ficou marcado uma seleção de cópia de todas as colunas. E nós precisamos agora abrir uma nova planilha para criar uma nova pasta de trabalho em branco. E aqui, então, nós vamos usar o comando colar. Tá? Esse comando eu posso usar diretamente o comando colar, porque já, além da seleção dos valores e das linhas, nós também fizemos a seleção dos cabeçalhos das colunas. Tá? Então, a gente pode selecionar essa opção ou vir em colar e colar a mesma largura da coluna original. A solução será a mesma. Eu vou fazer o mais comum e tradicional, que é simplesmente aplicar sobre a primeira célula um Ctrl V. Tá? O que acontece? Demora um pouquinho, porque são muitos registros, são mais de 22 mil linhas, né? Mas está aí a nossa nova planilha. Essa nossa nova planilha contém os setores censitários e as colunas dos nossos mapas da planilha domicílio 01 RS. Nós chamaremos essa planilha de salvar, essa planilha, portanto, arquivo, salvar como, na mesma pasta de origem das outras. Tá? Ela será uma pasta do tipo pasta de trabalho do Excel 97 2003. Como ela vem da planilha domicílio 1, eu só vou colocar ali depois do RS, tá?
um underline escrito seleção, selecal, né? Sem cedilha e sem acento. Planilha domicílio 01RS, seleção. E a gente vai salvar essa planilha. Agora temos a planilha que nós faremos união com os polígonos. Para fins de otimizar as coisas, eu vou fechar aquela planilha anterior que a gente usou antes, a domicílio 01RS, porque ela já não é mais necessária para nenhuma atividade aqui nesse tutorial. Dessa forma, então, fechamos. Não é necessário salvar e ficamos somente com a planilha que nos interessa, domicílio 01RS, seleção. Na planilha referente a domicílio renda, faremos procedimentos muito semelhantes, porém, sobre a planilha selecionada, ainda teremos que fazer algumas equações, algumas somas. Por isso, esse trabalho nessa planilha será um pouquinho mais detalhado. Tá? Lembrando, então, que nós temos que selecionar a coluna do COD setor, clicando com o botão esquerdo em cima da letra da coluna, e aqui nós faremos a seleção conforme a nossa orientação. Tá? Então, vamos lá no documento. Né? Aqui, então, primeiro, domicílio renda, vamos voltar lá no documento, planilha domicílio renda. Ó, o que acontece? Nós temos na planilha domicílio renda a descrição das colunas que contém salários mínimos, portanto, renda per capita no domicílio, ou seja, a renda per capita por pessoas no domicílio. Nós precisamos salvar, antes de fazer as somas dos valores das colunas, para chegar numa classe que tem até um salário mínimo per capita, nós precisamos selecionar as colunas. Da mesma forma, para encontrar um intervalo de 1 a 3 salários mínimos per capita, em que temos que somar a V009 e V010, desculpem que aqui é V010, tá? E não 0110, tá? Que fique registrado no vídeo isso, e depois eu corrijo o documento. Nós precisamos ter a V05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 selecionadas. São essas as colunas que selecionaremos na planilha domicílio renda, além da coluna COD setor. Assim, então, tecla Ctrl pressionada, V05, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais uma vez, tendo selecionado as colunas de interesse, copiamos, Ctrl C. Vamos criar um novo arquivo com nova pasta de trabalho em branco. E aqui, Ctrl V, para colar os valores. Os valores foram colados e essa planilha, antes de fazer qualquer procedimento, nós vamos salvá-la como um tipo na pasta de trabalho das planilhas, com um tipo de arquivo pasta de trabalho do Excel 97-2003. Vejam que aparecem as outras planilhas. Nós usaremos o mesmo nome, domicílio renda, com uma complementação de seleção, ou selecal, como é o correto. Salvamos e agora podemos criar aqui as nossas colunas que representam o que vamos chamar de até 1 SM, depois 1 espaço 3 SM, depois 3 espaço 5 SM, SM é salário mínimo, não é Santa Maria, neste caso, né? Depois, 5 espaço 10 espaço SM, ou melhor, 5 espaço traço espaço 10 SM. Depois, mais que 10 SM. Poderia colocar aqui também somente um símbolo, para simplificar o número da coluna, um símbolo maior que, que indica que é mais que 10 SM, e o até 1 SM, nós podemos colocar aqui também um símbolo de menor que. Isso facilita a leitura das colunas. Ok, então teremos aqui
5 classes de salários mínimos. Renda per capita por pessoa no domicílio, nos domicílios, em cada setor censitário. Agora, precisamos fazer o equacionamento destas planilhas. Antes de fazer esse equacionamento, eu vou buscar aqui, ver se vai tratar estes valores como valores numéricos, porque aqui ele aparece como geral. Olha lá, ó. Então, primeiro vamos fazer um teste aqui. Para aplicar uma função, uma planilha eletrônica, ela sempre inicia pelo sinal de igual. Nós faremos uma soma. Tá? Portanto, a função soma aparece ali. 2 cliques. E agora nós marcamos, conforme a nossa documentação de orientação, a soma entre a coluna V05 até a V08. Como que nós podemos fazer isso? Simplesmente selecionando a célula aqui, ó, tá? Daqui até aqui. Selecionamos, desta maneira, fechamos o sinal e agora que a gente vai ver se o número for considerado, se o valor for considerado numérico, tá? Foi considerado numérico, tá? E calculou para nós ali o resultado. Então, para que a soma alcance todos os registros, a V05, 06, 07 e 08, vamos conferir lá, ó, B02, coluna B, linha 2, até a coluna E, linha 2, correto? Para que a gente expanda esse cálculo para todos os valores, que devem aparecer em todos os registros, todos os códigos, basta posicionar o cursor do mouse sobre o canto inferior direito da célula que está selecionada. Observem que a forma do cursor altera, ó, fora dali, a forma do cursor é uma cruzeta vazada. Sobre o canto inferior direito da célula, a forma do cursor é uma cruzeta de linha simples. Para que a gente expanda a seleção da equação, é só dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse neste canto inferior da célula. E todo o cálculo é aplicado a todos os 22.332 setores censitários da planilha. Então, aqui aparece uma informação de que a fórmula nesta célula refere-se ao intervalo que tem números adjacentes a ele. Então, o que nós precisamos fazer aqui, para preservar o valor do resultado, é selecionar todos os resultados, observem, selecionar todos os resultados, aplicar a tecla Shift, Ctrl e seta para baixo, tá? E copiar todos os resultados, voltar na primeira célula, posicionar novamente o cursor na primeira célula abaixo do cabeçalho e colar valores. Colar na forma de valores. Tá? E não simplesmente colar de novo. Colar valores. Ó, aqui no colar, a gente vai colar valores. Aplicamos o colar valores. E agora, o que nós temos aqui não é mais a equação de soma, e sim o valor quantitativo, como nas outras colunas também aparece os valores quantitativos individuais. Aqui temos os valores quantitativos resultantes da equação de soma aplicada previamente. O mesmo faremos para o intervalo de 1 a 3 com as colunas 9 e 10. Então, a gente vai aplicar uma equação. Nesse caso, como são apenas 2 colunas, nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Seleciona o valor referente à coluna V09, aperta mais e seleciona o valor da coluna V010 e dá um Enter. O valor que está ali é resultado visual de uma equação, que nós vamos, mais uma vez, expandir para todos os registros da planilha. 2 cliques no canto inferior direito da célula, em que aparece ali um pequeno ponto, o mouse sobre ele fica alterado e a gente dá 2 cliques para que o resultado fique alcançando toda a planilha. Vejam que aparece ali algumas correspondências onde diz valor
Não tem nada porque os valores estão com a letra x. Mais adiante, antes de finalizar esse trabalho, nós vamos substituir o que é x por 0. Isso aqui significa que não houve correspondência no levantamento, ou seja, não houve nenhuma informação. Nenhum valor nulo é diferente de 0. Para o nosso trabalho, nós vamos considerar igual. Por que é diferente de 0? Porque se houve o número 0, significa que houve, né, a informação de que ali não tem nada daquela classe, daquele valor, daquela variável. Ou, não tendo o valor é nulo. A gente depois, ao final, vai substituir x por 0. Por enquanto, não vamos nos preocupar com isso. O que nós vamos fazer, mais uma vez, é copiar a coluna. Ctrl+C. Ela já está selecionada. Vamos voltar até a primeira célula logo abaixo do cabeçalho e, lembrando, não é Ctrl+V direto. É colar valores. Para quê? Para que a gente possa extrair a equação do número. Agora eu tenho apenas os números. As demais colunas, elas, como a gente pôde ver lá no nosso enunciado, elas são a reprodução da coluna 11, 12 e 13. Tá? A 11, 12 e 13. Acabou vindo aqui junto à coluna 14, no fim eu acabei selecionando errado antes, então essa coluna 14 eu não preciso. Tá? Eu até vou excluir ela porque veio por engano aqui quando eu fiz a seleção. Tá? Então, peço desculpas aí por não ter me dado conta disso antes. Não vai mudar em nada o nosso trabalho. Aqui o que nós vamos fazer é simplesmente aplicar o igual, tá? Entre 3 e 5 salários mínimos é a V011. Então é igual à coluna V011 e dá um Enter. Tá? Repete o passo para os demais. Ó, vai igualar o valor, vamos copiar os valores, porque eles estão equacionados como o igual ali, e vamos aqui fazer o seguinte, mais uma vez, seleciona a primeira célula, aplica a função colar valores. Colado o valor, ele passa a ser o valor igual a V011 ali, ó. Aqui é igual à coluna V12, 012, Enter. Tá? A gente vai expandir seleção, aí copiamos a coluna e posicionamos o cursor na primeira célula, colamos os valores. Colar valores. E na maior que 10 é igual à coluna V013. Seleciona, dá Enter, posiciona o cursor e expande a seleção. Estando selecionada, Ctrl+C, copia, posiciona o cursor na primeira célula, aplica a função colar valores. Certo? Portanto, temos aqui as nossas 5 classes. Tá? E agora nós vamos, como eu disse antes, então, vamos salvar, salvar tudo que fizemos até agora. Agora, o que a gente vai fazer é eliminar aquelas letras X que aparecem aqui. Para que a gente faça isso, tá? Nós vamos buscar a opção selecionar, tá? Selecionar, substituir. Localizar é selecionar, substituir. Localizar